Olá, gente! O vídeo de hoje vai fazer parte de uma série em que eu vou falar um pouquinho sobre a literatura da África lusófona. A África ela foi ocupada pelos portugueses lá no século XV, mais ou menos em 1415, com a conquista da cidade de Ceuta, no Marrocos, e só se finalizou na metade do século XX, gente. Século XX, isso mesmo. Quando 5 países africanos conquistaram a independência. Lembrando que eu estou falando da África lusófona, isso significa que eu vou falar somente dos países que foram conquistados pela língua pelos portugueses e que falam a língua portuguesa. Os colonizadores da África, eles vieram de diversos países, entre eles Bélgica, Portugal, Alemanha, França, entre outros europeus. Antes da chegada desses colonizadores, a África ela era dividida por sociedades tribais, ela era organizada dessa forma, e não por estados nacionais, como foi que os colonizadores quiseram impor. A África hoje ela é composta por 54 países independentes e de uma riqueza inumerável, gente. Agora imagina lá, eles já tinham a própria cultura, uma diversa cultura, né? Porque, gente, 54 países. E daí vieram outras culturas, outros colonizadores e colocaram, né? Impuseram a sua cultura também. Então a África é um dos lugares mais ricos culturalmente, mesmo que um pouco dessa cultura seja o fato deles terem perdido, né, a própria cultura. A conquista de Ceuta foi o primeiro passo que os navegadores portugueses deram, né, para sair dali da Península Ibérica e chegar ao Extremo Oriente e posteriormente ao Brasil entre os séculos XV e século XVI. A expansão portuguesa teve início no norte da África, seguiu para o sul ao longo da costa ocidental africana, alcançando as ilhas do Atlântico e depois avançou pela costa oriental do continente africano ao longo do Oceano Índico, em direção ao Oriente e ao Extremo Oriente, chegando finalmente à região do Atlântico Sul com a colonização do Brasil em 1500. Durante os 5 séculos que os portugueses, né, dominaram a África, houve muitas disputas, é lógico, né? Os africanos tentaram lutar pelo que era deles por direito, mas é claro que com a supremacia bélica dos portugueses não tinha como. Os portugueses eles acabaram vencendo e colocaram ali, deu lugar ao Império Colonial Português, que abrangia tanto a África quanto a América do Sul, que chega aqui no Brasil, quanto a Índia e a Ásia. Entre esses 5 séculos, no período de 1910 a 1926, Portugal teve uma república que foi derrubada por um golpe militar. Em 1928, Salazar assume a pasta de finanças do país e aí começa um período bem difícil na história de Portugal, que irá refletir nos países colonizados. Em 1932, Salazar instalou o Ato Colonial, que instituiu o trabalho forçado para os nativos das colônias, obrigando a população negra a servir por um determinado período de sua vida ao Estado ou a um patrão europeu. Nessa parte do vídeo a gente poderia abrir um parênteses e falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na história, né, para ver o que aconteceu lá em Portugal, que refletiu nas colônias lá na África, mas esse vídeo ia ficar muito extenso e o foco é a gente chegar na literatura africana lusófona. E essa parte histórica a gente deixa aí para um possível próximo vídeo. Vale então ressaltar que todo o trabalho que essas colônias africanas, essas colônias africanas pelo regime português faziam, ia tudo que eles faziam, ia tudo lá para a metrópole, ia tudo para Portugal. E essas colônias acabaram sendo nada, né? Elas acabaram ficando com uma ausência de perspectiva, elas não tinham nada, elas viviam numa extrema pobreza, tá? Todos os lucros, então, obtidos não ficavam com eles, ia lá para Portugal. Em 1950, todo o descontentamento daquela população explodiu.
E começou a surgir as ideias do movimento da negritude, que era um movimento que já tinha sido criado em Paris em 1934 e tinha como um dos principais objetivos mudar, revolucionar toda a literatura e a linguagem literária. E eles queriam também mudar a ideia pejorativa da palavra negro. Tá? Os principais fundadores desses movimentos eram intelectuais, poetas, jornalistas negros. Esses movimentos eles acabaram surgindo, ganhando força e sempre teve como líderes escritores, poetas, jornalistas e outros intelectuais. Entre guerras, disputas territoriais, né, de cultura, de os certos traços da cultura portuguesa, querendo ou não, acabou ficando inserido na África. E um país que já era rico culturalmente acabou ganhando outras formas de cultura que acabou enraizando neles. E aí a gente tem um exemplo de como a cultura portuguesa ela se enraizou na cultura africana, seja positivamente, seja negativamente, não vou entrar nesse aspecto, mas aí a gente tem e surge então, né? Aí não tem como não falar do nosso tópico, do nosso assunto, que são as literaturas africanas lusófonas. Ah, mas Natália, você não falou quais são os países que são lusófonos. Esse é o tema do próximo vídeo.